um tempo de sofrimento. Isso a gente fala um pouco mais dos tempos. E não há tempo ruim, não há tempo mar para se viver. Quem faz o tempo é vocês. Houve sim um tempo que a gente sofria tanto, mas também há esse tempo que muitas pessoas sofrem tanto, né? E é como a gente vai lidar com essa vida, é como a gente vai lidar com a correria do sistema, que a gente aprende, que a gente busca naquele tempo. A gente entendia com a sabedoria dos mais velhos, respeitando sempre os mais velhos e ouvindo a direção do caminho deles, porque sempre tinha um caminho, uma direção para dar, e a gente aprendia todos os dias. Hoje, nessa ansiedade, nessa vida moderna, ninguém mais está ouvindo ninguém. É como se fala sempre, o amor de muitos se esfria, e às vezes as pessoas não estão prestando atenção em mais nada. Mas houve-se um tempo que a gente olhava bem para a jornada e dava valor para as pequenas coisas, porque era muito difícil de conquistar. Houve esse tempo, e é isso que eu quero dizer para você. Dá valor para a sua jornada. Entenda que todos os dias é um aprendizado. E você tem que aprender com as coisas que a vida te coloca todos os dias no desafio. Houve um seu tempo que era tudo aprendizado. E ainda continua sendo. É a gente que não se observa dentro. E é isso, meu filho. Hoje eu quero contar a história de Maria Conga. Maria Conga era a rainha que virou escrava. Maria Conga era tão linda, lá nas suas terras onde morava antes de ser captada. Ela era a rainha, filha de rei, né? Ela já tinha ali a sua ancestralidade, tudo sobre a realeza. Naquela terra de cor, onde o pessoal reconhecia Maria Conga como rainha de todo aquele lugar. Maria Conga já nasceu com toda a sabedoria, com a sabedoria de sua família, de seus pais, das suas mães, de seu mãe, da sua mãe, né? E de todo aquele pessoal que a rodeava. Um dia, Maria Conga, na terra onde morava, foi decapitada. Foi colocada em um navio, né? Naquela coisa dos homens brancos, pegou tudinho ali, o pessoal, sem selecionar, colocou Maria Conga, sem saber que Maria Conga era a rainha. Colocou ela dentro daquele barco. E dentro daquele barco ela veio parar pelas terras do Brasil, né? Aonde uma rainha que se tornou escrava. Mas como sempre rainha Maria Conga já sabia dentro da sua cabeça, ela já sabia que ela nasceu para reinar. Ela já tinha essa consciência disso. E mesmo ali passando pelos atos da escravidão, que é assim que ela prova que talvez a vida, o universo, fez ela passar, né? Para que aprendizado? Eu não sei se foi bom ou se é ruim, então eu também não estou aqui para julgar, estou aqui para aprender. Maria Conga veio para essas terras do Brasil e Maria Conga, na sua juventude, ela foi vivendo, né? De lugar em lugar, vendida para ali, vendida para cá. Era escrava, inteligente, um pouco rebelde, de uma força enorme. Uma vez colocou Maria Conga numa experiência onde ela deveria, né, cortar as canas do caviar, do canaviar, né? Naquela época, os escravos faziam todo esse trabalho. Maria Conga sabia que tinha uma força tão grande dentro dela que ela dava conta de fazer aquele trabalho totalmente sozinha. Mas Maria Conga também tinha um forte coração, um coração enorme de cuidar de seus irmãos. E ela sempre ali, né, com os pretos velhos, com os mais velhos do que ela, sabia que não aguentava mais, porque sabia se aqueles mais velhos lá não dessem conta de bater a sua meta de cortar um certo número de cana, eles iam pro chicote, eles iam pro tronco, né? Porque era totalmente a contação no final do dia. Totalmente. Quantos pés de cana cada um cortou, quantos negócios cada um cortou. E Maria Conga era aquela de ajudar, fazia o seu, terminava muito mais rápido do que os outros e ia ajudar os outros ainda. E fazia e ajudar os outros ainda os outros dias, né? Como um homem branco, todos os dias ia lá para ver, né? E achava muito estranho que o grupo de Maria Conga, né, sempre conseguia a meta e ninguém ia por tronco, porque Maria Conga não deixava ir por tronco. Ela tinha um coração enorme e não deixava de jeito nenhum, né? Até que um dia descobrir qual era o motivo que aquele grupo não ia pro tronco.
descobriram que era a força de Maria Conga, né? Aí a senhora lá, esposa do homem branco, falou para Maria Conga, chegou até nela e falou bem assim: se ela não deixar os irmãos de pele dela fazer o que tem que fazer, e se ela fizer mais do que os outros, ela ia pro tronco no lugar deles. E Maria Conga, sempre difícil como sempre, né? Não queria deixar, ela via que o pessoal estava fraco, e mesmo assim, mesmo tendo aquelas ordens, ela ia lá e ajudava os outros irmãos de pele de cor. E foi a segunda vez que a mulher avisou, a mulher branca. Na terceira vez, Maria Conga não obedeceu, ela acabou indo pro tronco, né? Ela foi tanto pro tronco que apanhava, que saía sangue. Naquelas épocas, meus filhos, era difícil demais dar conta. Maria Conga, mesmo assim, toda machucada, mesmo assim, toda sofrida, porque quem tem sangue de rainha não se deixa por vencido de jeito nenhum. Maria Conga acordou no outro dia, mesmo com todas as dores do mundo, foi novamente pro canaviar. E com aquela raiva, porque a raiva de Maria Conga dava força para ela e gerava força para ela fazer ainda vez mais. Naquele dia que ela apanhou, no outro dia, Maria Conga fez muito mais do que ela pôde fazer. E novamente, a mulherzinha deu recado para ela. Novamente, ela foi por tronco. Maria Conga, quanto mais a apanhava, quanto mais negociava, ela fazia, porque não era sobre ela. Era a força que tinha dentro dela, que ninguém podia deixar. Foi passado-se os tempos, Maria Conga foi ficando mais velha. Essa é só uma das histórias, tá, gente? Porque tem muita história dela. E foi ficando mais velha, mais experiente. Ela já sabia que ela era rainha. E o pessoal, quando ela foi ficando mais velha, mais experiente, ela foi ficando numa cozinha. Depois acabou sendo comprada por uma família boa, onde na fazenda dessa família boa já não tinha mais escravidão. E Maria Conga comandava aquela cozinha como nunca. Maria Conga acabou se tornando como se fosse mãe dos seus irmãos de pele, né? Sempre ajudando seus irmãos ali, sempre levando comida àqueles escravos fujão, os fugitivos ali da fazenda, aqueles outros. E Maria Conga era muito reconhecida pelos outros escravos e respeitada pelas aquelas redondezas tudinho. Mas para isso ela passou muita coisa, para ela entender que a coroa dela não é aquela coroa existente, aquela coisa bonita de falar eu sou, eu posso, eu faço acontecer, não. Maria Conga já tinha certeza que ela já nasceu com a coroa e a coroa já estava em cima da cabeça dela há muito tempo, né? E ser rainha era isso, era se dominar e ajudar as pessoas na terra. Talvez, por tudo que Maria Conga passou nessa terra, era para ela ter aprendido sobre isso. Foi tirado sua vaidade, seu ego, porque se ela tivesse lá na sua coroa, talvez ela não tinha aprendido isso lá nas suas terras. Então tirar ela da zona de conforto, colocar em um lugar de sofrimento, para que ela aprendesse que mesmo ela passando o que ela passou, ela continuava com a coroa dentro dela, ela continuava sendo a rainha do povo, né? E Maria Conga foi uma pessoa muito boa, sem contar aqueles bolinhos gostosos que ela fazia. Os escravos amavam de paixão demais da conta, sempre respeitada por aí afora, cuidava demais de seus irmãos de pele, de cor, mesmo aqueles que ela não conhecia. Fazia de tudo para que eles não fossem pro tronco, mas Maria Conga ali no final de seu tempo, né? Acabou indo para uma casa de uma família muito boa, onde não tinha escravidão. Como foi bom, né? Maria Conga aprendeu, passou por muito sofrimento. Não é bom passar por muito sofrimento, não. Mas Maria Conga acabou aprendendo que quem nasce rainha vai morrer rainha. E sempre ali na sua cabeça tinha um olhar de rainha, de realeza, que nunca se esqueça. Não importa a cor, não importa quem você seja. A humildade tem que estar dentro de você. E ser rei muitas das vezes, ser rainha muitas das vezes, é a gente olhar para dentro disso tudo e observar o quão forte a fortaleza já está dentro da gente, que muitas das vezes a gente não precisa de uma coroa para ficar se amostrando, a gente não precisa de um castelo para ficar se amostrando, né? Porque a riqueza já vem da essência e a essência está dentro de você. Se você observar isso, você já nasceu com uma coroa, com a essência dentro de você, e você não precisa ficar justificando isso para ninguém. Foi esse o grande aprendizado que Maria Conga teve durante a sua vida, por ter passado por grandes experiências naquela época difícil de escravidão. Mas mesmo assim Maria Conga acabou aprendendo e também ensinando a seus irmãos de cor, seus irmãos de pele, coisas boas, né? Acabou aprendendo também todo aquele meio com as pessoas que estavam ali nas proximidades junto com ela e acabou ensinando, como eu falei antes, né? E muitas das vezes a gente precisa olhar isso pra gente.
né? A coroa está aqui, mas muitas das vezes para a gente enxergar o poder dessa coroa, a gente precisa entender a humildade de estar aqui. Que os dias aqui na Terra são de aprendizado nessa experiência chamada vida, e que todos os dias a gente está aqui para aprender, e cada dia é uma lição, para a gente saber que as coisas boas acontecem, né? Que o bem ainda prevalece, e que ser rei é propagar as coisas boas nessa terra, é falar das coisas boas nessa terra, é colocar as pessoas para cima, é incentivar e motivar cada vez mais aqueles ao nosso redor. E eita, nós ainda precisamos aprender muito sobre isso, meus filhos. Mas todos os dias é uma experiência. E começar todos os dias agradecendo por essa experiência de ter acordado, já é um modo da gente entender que essa coroa está em cima da gente. Agora, já pensou se lá no começo da história que eu contei para vocês, Maria Conga tivesse rejeitado tudo aquilo que ela passou, não entendido que a força estava dentro dela e nem fora, nem em outro lugar? Se ela não tivesse entendido que tudo que ela tinha para passar era para uma experiência que lá no futuro ia ensinar, talvez a gente entende que lá na nossa juventude a gente se torna rebelde, mas a gente aprende que grandes coisas acontecem quando a gente coloca a experiência na vida da gente, porque a vida vai fazendo a gente passar por fases, até que a gente amadurece as nossas experiências. Na juventude a gente é uma coisa, na infância é outra, mas a gente vai crescendo e aprendendo. E foi assim com Maria Conga. Ela já sabia desde quando nasceu que ela era a rainha, e que a coroa jamais ia sair da cabeça dela, que ela sempre vai aprendendo a ser quem é, do jeito que ela é, da forma que ela é. E é isso, meus filhos. Até a próxima essa história aí, né? Bom demais dar conta. Maria Conga sempre foi rainha e sempre vai ser. Um dos contos bonitos que a Sinhá sempre contava na casa grande, era muito bonito de se aprender. Ela fazia uns dizeres esquetosos pra gente ver como que eram as coisas da natureza da vida naquelas épocas, e a gente sempre aprendia a ver. Ela sempre falava: Tião, vem cá, vem ver. Tá vendo o pássaro? O pássaro sempre foi pássaro. Eles nunca mudou para outra coisa ser. Os gatos sempre foi gato, sempre souberam o que fazer e nunca mudou para outra coisa querer ser. A natureza sempre foi a natureza, sempre com as suas mudanças, mas é aquele percurso que ela deveria fazer. E sempre foi assim a vida. Só que o homem, ele nunca quis ser humano. É sempre mudando, para evitar olhar para dentro de si próprio e aprender. O ser humano sempre quis mudar tudo. E muda aqui, muda ali, muda lá. Sempre correndo da sua própria essência, da sua própria verdade. Para outros caminhos caminhar. E caminho que nem fazia parte do percurso da sua própria vida. E depois ficava naquele sofrimento de voltar atrás para se recuperar a si mesmo. É uma lição dita, meus filhos. O pássaro é pássaro. É a coisa que ele sabe ser. Ele tem suas funções pelo mundo, espalhar a semente de um lugar para o outro, fazer outras coisas que é bom, encantar a gente, trazer a cura através dos seus cantos, e todas essas coisas simples. O cachorro, eles é animar, eles entendem que todos os dias eles trazem alegria para a gente, é um sinal de Deus, é um símbolo de Deus para a gente todos os dias sentir essa energia, né? Porque não é só simplesmente dar o carinho para o animal, não. Ele também está devolvendo aquele carinho de volta para a gente. Só que nós, seres humanos, sempre quer ser outra coisa, a não ser nós mesmos. A gente sempre está mudando para tentar se adaptar. E vive depois nesse sofrimento para tentar se encontrar. E por uma vida toda vive tentando se encontrar nesse caminho chamado vida. É, meus filhos, nós mesmos, seres humanos, a gente tem muito que aprender. Para descobrir um dia que a nossa essência é o mínimo que a gente precisa para viver. É tudo que a gente precisa para viver, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós é, tudo aquilo que a gente fazemos. E a gente às vezes nem observa e nem agradece muitas das vezes, está mudando a rota, porque todo o tempo a gente está caçando satisfação em alguma coisa, sendo que satisfação está naquela maneira nossa simples de ser, a nossa maneira simples de viver, a gente sempre está buscando mais. E é isso que nos deixa nesse espaço vazio, sempre buscando uma resposta para algo mais vazio ainda.
Sendo que a resposta está dentro da gente, a nossa essência, aquilo que a gente veio para viver, o nosso propósito, que muitas das vezes a gente troca e vai buscar outras respostas em outros lugares que nem tem respostas para dar pra gente. A resposta, meus filhos, tá tudo dentro de mim e de você, tá? É só você buscar bem mais profundo, que vocês vão ver que quão grandioso vocês podem ser, a partir do ponto que vocês se conectam a vocês mesmos, a partir do ponto que vocês reconhecem a força e a energia que há dentro de vocês. Tá, meus filhos? Essa é a lição que a dona Sinha lá da Casa Grande sempre explicava pra gente. É isso, meus filhos.